cremos que nesta noite acontecerá coisas extraordinárias entre nós. Com alegria, convidado para esta noite, pastor Fábio Silva, para nos trazer a palavra do Senhor. Suba para o altar, vamos aplaudir ao Senhor. Ele é o portador do assim diz o Senhor para as nossas vidas nesta noite, e que Deus possa usá-lo uma vez mais, conforme sempre tem usado. Esse é seu tempo, fique à vontade, Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor. Poder tomar o seu assento por bondade. Boa noite a todos, amém? Quantos estão felizes de estarmos aqui na casa do Senhor? Glórias ao Senhor Jesus. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado, dê um sorriso para ele, fala assim: como é bom te ver, como você é lindo, como você é linda, amém? Como você é precioso, amém? Começa a profetizar, aleluia, porque o milagre ele é por completo. Que coisa maravilhosa, casa cheia. Como é bom estarmos na casa do Pai, amém? Porque na casa do Pai nós nos sentimos alegres, felizes e nos sentimos à vontade. Na casa do Pai existe liberdade. Na casa do Pai existe aconchego, segurança, abrigo. Na casa do Pai existe algo especial para os seus filhos, amém? Eu quero deixar aqui a minha gratidão mais uma vez aos nossos pastores, pastor Jackson, pastor Akemi, que estão nos assistindo. Quero deixar aqui minha gratidão. Eu e minha casa servimos ao Senhor neste lugar com alegria. Somos muito felizes de ter conhecido esta casa de adoração. Somos muito felizes daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Somos gratos pela vida dos nossos pastores também, pastor Paulo, pastora Marta, que tem sido nossos mentores, tem confiado, tem acreditado naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, Ele está no meio de nós. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui nesta noite. Do pequeno ao maior, todos os pastores, os líderes, os liderados, aqueles que estão nos assistindo em casa, nos acompanhando. Deus, Ele tem uma palavra para as nossas vidas. E eu quero dizer para você que tudo aquilo que Deus faz é bom. Não existe nada que Deus não possa aproveitar. Lembrando aquilo que nosso pastor sempre diz: se tiver um pouquinho de nós no lugar certo, vai ser o suficiente para Deus fazer um milagre na sua vida. Repita comigo: um pouquinho de mim no lugar certo é o suficiente. Não precisamos de mais nada, somente um pouquinho de nós no lugar certo. E você está no lugar certo aqui nesta noite, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deixa eu tentar aqui montar meu iPad. Outro dia eu vim e falei assim: deixa eu montar meu notebook. Aí quando chegou em casa, meu filho falou: pai, você falou notebook? Aí filho, mas qual que é, filho? É iPad, pai. Só os mais antigos vão entender isso, né? O que é notebook, né? Glória a Deus, notebook. Ai, Deus é bom demais. Quero agradecer a Deus pela minha família, que tem sido os nossos companheiros de obra, de missão. A vida do meu filho que está ali, lindão. Eu quero dizer, irmãos, que Deus, Ele é tão maravilhoso. E uma das coisas que eu pedi para o Senhor nessa virada de ano, e coloquei no meu pedido de oração do projeto de vida, não foi para mim, mas eu coloquei em favor do meu filho. E uma coisa que eu pedi para o Senhor, já aconteceu. Já aconteceu, irmãos. Deus, Ele é muito maravilhoso. Não é preciso nós fazermos nenhum sacrifício de tolo, somente ser obediente a Ele. Enquanto você pensa no bem para as pessoas, Deus, Ele cuida de você. Enquanto você cuida daquilo que o Senhor tem colocado para você cuidar, Ele cuida da sua casa, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus negócios. Deus, Ele cuida. Até o endemoniado se converte, o enfermo fica curado, a pedra de tropeço que está no seu caminho, Deus, Ele arranca fora. Arranca mesmo, irmão. Você não precisa amaldiçoar ninguém, Ele arranca do seu caminho. Eu tenho visto isso acontecer. Eu falei: meu Deus, como que pode? Deus, Ele faz a limpa.
Ele tira tudo. A gente não precisa fazer nada, Ele peleja por nós. E é incrível isso, né? Viver essa experiência com Deus nos faz acreditar ainda mais que nós temos um propósito aqui na terra. E nós estamos no ano do propósito, no ano do destino. Eu não sei aquilo que você tem colocado no seu coração, mas se você estiver colocando no seu coração aquilo que envolve o reino, pode ter certeza que você vai longe. Você não vai se frustrar no meio do caminho. E o que o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês aqui neste lugar é uma palavra que talvez vai mexer um pouco com algumas pessoas, que talvez vai se identificar um pouco com aquilo que o Senhor vai transmitir aos nossos corações. E eu gostaria que neste momento você pudesse colocar a sua Bíblia em mãos, para que a gente fizesse juntos a leitura do texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo de número 22. Amém? Vai estar aqui também no telão. Você que não tem a Bíblia pode também fazer a leitura juntamente conosco, ok? E diz assim: logo em seguida, Jesus ele ficou perdido nesta questão. Meu pai, na época, havia passado no concurso público para trabalhar nos Correios. Na época, isso era muito bom, era instabilidade. Isso eu estou falando coisas de 50 a 60 anos atrás. E ele perdeu a oportunidade por conta do vício. Conseguiu ser funcionário público, entrou na polícia militar, aonde ele se aposentou e viveu até os seus últimos dias aqui nessa terra. O meu pai faleceu depois que chegou a pandemia. Eu lembro que eu aceitei a Jesus com 16 anos de idade, em 1996, depois do período de carnaval, ao convite de um amigo, um irmão, que me pagou um tempo de retiro espiritual na igreja. E ali eu tive um encontro. Quando eu decidi entregar minha vida para Jesus, foi só por um motivo: para não fazer a minha mãe sofrer o que ela sofreu com meu pai. Aos 30 anos de casado, a minha mãe se separou do meu pai, e nós éramos em 4 irmãos, somos em 4 irmãos, e a minha mãe só disse uma coisa para ele: você pode ficar com tudo, com a casa, com tudo que tem aqui, porque eu vou levar aquilo que tem mais de precioso, que são os meus filhos. Pegou os 4 filhos, saiu de casa e nunca mais voltou para lá. Naquela época, na minha casa, ninguém era cristão. Nós não tínhamos ninguém cristão em nossa casa. Minha mãe sempre foi uma mulher muito católica, religiosa, que nos ensinou a ir à igreja, participar da catequese, do catecismo. Fiz catecismo, ia fazer o crisma na época com 15 anos, mas com meus 16 anos eu conhecia Jesus. E quando eu fui para a igreja, eu falei: Deus, dizem que na igreja as pessoas, na igreja evangélica, as pessoas, elas não costumam viver que nem o mundo. E eu era católico, e eu vivia dentro da igreja católica, fiz catecismo e tudo. Mas as pessoas que andavam comigo bebiam, fumavam, prostituíam, engravidavam as meninas do bairro, só traziam problemas. E eu falei: eu quero algo diferente, eu não quero viver o que os meus primos estão vivendo. Eu não quero fazer a minha mãe sofrer, eu não quero chegar em casa fumando e a minha mãe ver eu fumando uma bituca de cigarro. Isso para ela vai ser uma decepção. Eu não quero beber, eu não quero chegar em casa com bafo de cachaça, trazendo problemas para minha mãe. Então eu queria ser tudo aquilo que o meu pai não foi. Com 11 anos já comecei a trabalhar.
com 14 anos, já tinha uma profissão, office boy, onde trabalhei por alguns anos. Com 15 já fiz um curso profissionalizante, minha mãe sempre incentivando, uma vida muito difícil. E foi se passando o tempo, foi se passando os anos, e quando eu aceitei Jesus, as pessoas falaram: por que você está indo para a igreja? Ninguém entendia, mas dentro de mim, só eu sabia disso, que eu estava indo para a igreja, para que o mundo não fizesse comigo o que fizeram com meu pai. Irmãos, era o Espírito Santo de Deus mostrando para mim o caminho, o propósito e o destino que Ele tinha para a minha vida. E quando eu cheguei na casa do Senhor, ouvi a palavra que transforma e vence o medo que eu tinha dentro de mim, em Jesus esse medo sumiu. É impossível aquele que se aproxima de Deus permanecer da mesma forma. Se você está dentro da casa do Senhor, se você já entregou a sua vida a Jesus, é impossível que você viva uma vida de medo, porque o Espírito que está sobre nós é um Espírito de poder, de equilíbrio, de autoridade, para dizer para a enfermidade: em o nome de Jesus você não pertence à minha vida. Para dizer para a sua mente, para o seu corpo e para a sua alma: eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Você tem poder dentro de você. Você nasceu para transformar, para evolucionar esta época da sua vida. Você nasceu para ser luz, para brilhar, para resplandecer. Dentro de você existe algo sobrenatural e poderoso. E eu comecei a usufruir deste poder e desta graça. E eu falei: é tão bom que não pode ficar só para mim. A minha mãe precisa conhecer esse Jesus. Ela precisa conhecer esse Salvador, esse Libertador. E eu comecei a pegar a Bíblia, chegava em casa, mesmo sem conhecer muito, mas eu ouvia na igreja falar, e eu já anotava, chegava em casa: mãe, está aqui, ó, Salmo 119, vem cá. E começava a ler a Bíblia para minha mãe, e a minha mãe, sempre muito religiosa, ouvia a palavra, mas tinha medo dentro dela. A minha mãe tinha medo porque ela ouviu dizer que os seus primos de 3º grau, que foram para a igreja, ficaram tudo maluco. Ficaram tudo maluco. E ela dizia: eu para a igreja? Jamais. Eu tenho uns primos aí, ó, que foram para a igreja, ficaram tudo louco. Tudo louco, né? E a minha mãe tinha esse bloqueio dentro dela, tinha medo de ir para a igreja, de fazerem uma lavagem cerebral e ficar louco. Essa era a mentalidade que ela tinha. Mas eu trazia sobre a vida dela, com argumentação na palavra, o que ela estava vivendo. E eu, com 16 anos, eu saía para trabalhar, voltava, e quando eu chegava em casa, era uma informação: puxa, queimou o fogão, queimou a geladeira, queimou não sei o que, olha o freezer, a minha irmã foi limpar o freezer com uma faca e furou o gás. E eu falei: Jesus, né? E a minha mãe tinha uma oficina de costura. Um dia queimava o motor da máquina, outro dia queimava o pé, outro dia queimava, e era sempre uma situação outra acontecendo. E aí, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, vem cá, eu não aceito isso que está acontecendo dentro de casa. Eu estou vendo aqui que o devorador está entrando aqui, e tudo que a gente trabalha e faz e conquista, ele leva tudo. Vem cá, a senhora precisa fazer uma limpeza aqui. Que isso, meu filho? Precisa fazer uma limpeza. O altar nessa casa tem que ser o altar do Senhor. Irmãos, o medo impede você de evangelizar aquele que você mais ama. O medo impede você falar do amor de Deus para a pessoa que você mais quer que esteja perto dele. Porque o medo faz com que você pense: o que ele vai pensar de mim quando eu falar isso para ele? E a melhor maneira de você evangelizar é o seu testemunho. Você tem que ter autoridade, identidade em Cristo para poder falar daquilo que faz o milagre acontecer. E eu falei: minha mãe, está escrito isso, 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 então a senhora precisa fazer isso, isso, isso. E eram coisas simples. E a minha mãe, ela tinha um altarzinho dela, ficavam os santinhos e uma velinha acesa. E aí um dia eu cheguei do trabalho, tomei banho, ia para a escola, e eu senti no coração de falar para ela, falei: mãe, está vendo aqui esse altar que a senhora tem? Atrás dele fica um monte de demônio escondido. Mãe. E ela falou: que isso, menino? Vira essa boca para lá. Minha mãe. E ó, esses demônios que ficam aí, ele tira toda a sua paz.
É por isso que a senhora não consegue largar o cigarro, que a senhora fica tomando café de 30 minutos, não é? É por isso que as coisas não dão certo, fica murmurando o tempo inteiro. E a minha mãe era uma pessoa boa, não frequentava a casa de vizinhos, só trabalhava, mas as coisas não fluíam, não é? As coisas não fluíam. E eu falei, mãezinha, a senhora precisa fazer alguma coisa. Ah, filha, então faz o seguinte, então pega você e joga fora. Eu falei, não, filha. Eu falei, não, mãe, é da senhora, é a senhora que tem que fazer. Ah, mas eu ganhei com tanto carinho, foi fulano que me deu. Olha, mãe, eu aprendi uma coisa, se tem algo que não serve para mim, não vai servir também para ninguém. Porque ela queria dar para a vizinha. Ah, então eu vou dar para a Ritinha. Falou, você vai dar para a Ritinha? Por que você vai dar para ela aqui que não está servindo para a senhora? Faz um teste, e a senhora vai ver se as coisas não vão começar a mudar. E eu fui para a escola, e falei com a autoridade, olha, eu estou indo para a escola, e quando eu voltar aqui, eu não quero mais isso aqui dentro de casa. E fui. 16 anos de idade, irmãos. 16 anos de idade. E fui. Quando eu voltei, ela tinha realmente limpado tudo. Mas a minha mãe tinha um medo ainda, e ela não conseguiu se libertar do cigarro. Ela se desfez dos santinhos dela, mas o cigarro ela não tinha largado. Minha mãe não ia à igreja ainda. E aí eu peguei e falei para ela, minha mãe, agora o próximo passo é a senhora ir à igreja. Mas meu filho, é tão corrida a vida, isso, aquilo, trabalho, não tem, mãe, tem uma igreja aqui na rua de casa, uma igreja pequenininha. Né? Numa garagem do vizinho fizeram uma igreja ali, bem pequena. Cabia ali 15 pessoas, no máximo 20, 10 cadeiras de cada lado. Eu falei, mãe, vai lá nessa igreja, nunca tinha ido lá, mas a senhora vai lá naquela igreja e vai assistir o culto, e Deus vai falar com a senhora. E ela foi. Quando ela entrou, ela foi, gente, sozinha. E minha mãe é obediente, ela foi. Ela foi. E quando ela entrou, ela assistiu o culto, e ela sentou na última cadeira, com o santinho dela assim no pescoço e ficou. E naquele culto, o pastor que estava ali falando na noite, tudo aquilo que ele falou, estava falando somente para ela. Ela disse, uau, tudo que o pastor falou era para mim, era para mim, era para mim, era para mim. E no final, quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus, ela foi e entregou a sua vida a Jesus. Aplauda o Senhor com alegria. Ela aceitou a Jesus naquela noite. E quando havia chegado da escola, perguntou, e a mãe, tá tudo bem? A senhora tá diferente? Eu não sabia o que tinha acontecido. Ah, eu fui na igreja aqui. Foi, mãe? Como é que foi? Olha. E ela contou a experiência que ela teve. E tinha aceitado a Jesus. Uau, mãe, que legal. E aí ela começou a frequentar aquela igreja. Em pouquíssimo tempo, a minha mãe começou a mudar o seu autoestima. A minha mãe começou a produzir mais. Tudo aquilo que ela fazia, as coisas começaram a mudar. Eu falei, tá vendo, mãe? Ó, nunca mais queimou a geladeira. Olha, a sua máquina nunca mais deu problema, né? E aí ela começou a trocar as máquinas por outras melhores. Aí já tinha galoneira, já tinha não sei os nomes das máquinas que ela comprava, a reta, a galoneira, a overlock e etc. Né? E aí ela começou a crescer, começou a prosperar naquilo que ela fazia. E ela começou a andar com pessoas que levavam ela cada dia mais perto de Deus. Mas o cigarro ela ainda não conseguia soltar dele. Eu pensei que ela tinha sido liberta do cigarro, porque ela não fumava mais perto de mim. E eu pensei que ela tinha largado. Mas teve um dia que eu estava assim em cima da laje, olhando, né? Os pipa, né? Olhando os pipa da laje. E aí eu venho aqui em cima da laje, eu sinto um cheiro de cigarro, eu olho assim, era minha mãe fumando lá embaixo. Eu estava no sobrado, né, no fundo do quintal. Aí eu falei, bonito, né, dona Maria? Eu dei um grito para ela assim, ela olhou para cima, tomou um susto e se engasgou com a fumaça do cigarro. Irmãos, eu vou te dizer que foi aí que ela se libertou, diz ela, que depois desse dia ela nunca mais fumou. Ela não foi liberta pelo medo, ela foi liberta pelo susto. Irmãos, aconteceu dentro da minha casa. A minha mãe foi liberta do cigarro. Anos ela fumava, anos. Desde quando eu nasci, cresci, me conheci por gente, minha mãe fumava. Eu ia comprar cigarro para ela, era o Derby. Eu falava, vai lá e compra o Derby suave. Me dava assim, o dinheiro na mão, filho, vai lá na padaria e me compra o Derby suave. Tinha 8, 9, 10 anos. Eu ia correndo lá, dá um Derby suave. E levava lá,
e pegava o troco, pegava umas balinhas e voltava, mãe, tá aqui, né? Então assim, a vida inteira ela fumava, mas ela tinha medo. Mas o medo não era largar o cigarro, o medo era ela ficar sem ele, porque aquilo para ela trazia talvez um equilíbrio que ela pensava que trazia sobre a sua... Eu não sei porque eu nunca fumei, não sei nem explicar, mas quem fuma sabe, ou quem fumou, né? Mas se tem alguém aqui nessa noite que ainda fuma, aleluia! Olha aí, Jesus, o susto vai te pegar. A fumaça, não sei o que ela viu naquela fumaça, mas ela foi liberta. Por quê? Ela entendeu que ela não precisava mais daquele cigarro. Aquele cigarro já não fazia mais parte da sua identidade. Ela começou a mudar, transformação de vida. Vencendo o medo. O medo são vencidos por etapas da nossa vida. Jesus, quando Ele nos chama, Ele fala, venha como estás. Muitas pessoas pensam e dizem, olha, o dia que, aí eu vou, né? O dia que eu morrer, aí já não dá mais tempo, né? Mas, né? Então assim, buscamos a Deus em situações talvez menos favoráveis, mas em todas elas, Deus Ele está presente nas nossas vidas. O segundo ponto é, depois de vencer o medo, nasce um adorador. Depois de vencer o medo, nasce um adorador. E quando Jesus, Ele pegou a mão de Pedro e foi até o barco, a Bíblia fala que quando Ele entrou no barco, o vento parou. A tempestade cessou e tudo voltou ao normal. E eles conseguiram chegar no seu destino. E quando parou a tempestade, os que ficaram no barco adoraram ao Senhor. Então vai existir situações onde alguns irão permanecer no barco no meio da tempestade, mas já vão ter outros que vão pular do barco no meio da tempestade. O que vai pular do barco, normalmente é aquele que está com medo. São aqueles que começam a caminhar com Jesus, e na primeira dificuldade, param no meio do caminho. Quantas pessoas nós vemos chegando, Deus começa a abrir o mar, nós começamos a ver tudo aquilo que Deus está fazendo, mas na primeira oportunidade de viver um dia menos bom, ela desiste e fala, de que adianta eu estar indo à igreja? Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé, por que temeu, se eu estou contigo? É o que Deus diz para você aqui nesta noite. Por que você ainda tem medo? Por que você ainda tem medo de você fazer aquilo que é certo? Por que você ainda tem medo e continua se associando com pessoas que te levam para caminhos tortuosos na sua vida? Por que você tem medo de fazer aquilo que é correto? Por que você tem medo de ouvir a voz do Espírito Santo que está dizendo ao seu coração o caminho que você deve seguir, a maneira que você deve proceder? Se nós olharmos para aquilo que Deus tem, as promessas que Ele tem para as nossas vidas, são melhores e maiores do que as nossas. Eu me lembro da última vez que eu ministrei, não faz muito tempo, eu contei um testemunho de que quando eu casei, da maneira que foi, pela fé, e hoje, vendo aqui sentado o Paulo e a Nayara, os dois juntos, eu falo, uau. É que a diva não está ali, também ia falar uau, né? Por quê? Porque quando a gente vence o obstáculo do medo e a gente agarra a fé, a gente não tem medo de arriscar, porque a gente sabe que o que Deus tem para nós é melhor. A gente não pensa o que as pessoas estão pensando de nós. Tem pessoas que fazem preocupado o que a outra vai pensar. Vai pensar em que calçado que eu estou, com que calça que eu estou vestindo, que cor que está o meu cabelo, qual é o corte que eu vou fazer, qual é o cabeleireiro que eu vou, sabe? Temos que se preocupar se a presença do Espírito Santo está habitando nas nossas vidas. Quando você se resolver e não ter mais medo de ser quem você é e assumir a sua identidade, você vai começar a florescer, porque você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. Disseram para mim que eu ia ser igual ao meu pai. Parentes,
da família dele disseram para mim: olha, vocês vão ser tudo igual ao seu pai. Tua mãe está indo embora, deixando a casa, deixando tudo para viver de aluguel, saindo da casa própria. Orgulho, vai ser tudo maloqueiro. Para a glória de Jesus, hoje eu e a minha casa inteira servimos ao Senhor. A minha mãe serve ao Senhor, os meus irmãos servem ao Senhor, todos têm bons testemunhos, bem resolvidos. Pode perder tudo, menos a presença. Pode viver a tempestade que for, mas não larga a presença. Não importa o que as pessoas vão pensar ao meu respeito, o que importa é que nessa caminhada, a presença, ela está comigo. Não importa se aquele que está caminhando com você, presta atenção, te decepcionou, te deixou frustrado. Aquele que está com você não te abandonou e continua contigo. A presença está contigo. O teu propósito, ele não foi esquecido. Os teus sonhos em Deus, eles vão ser realizados sim, porque Deus tem prazer de fazer com que você alcance todos os planos e projetos que Ele sonhou para a sua vida, para a sua casa, para a sua geração, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, isso eu tenho certeza. E eu creio muito nisso, que os nossos filhos serão melhores do que nós. Os nossos netos então, uau! A nossa geração será uma geração forte, porque existe uma promessa na palavra, a nosso respeito, a teu respeito. E Deus, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele prometeu. E também existe o terceiro medo, o medo que nos afasta de Jesus, mas não rouba a nossa identidade. Pastor, como assim? O medo que me afasta de Jesus, mas não rouba a minha identidade. Me faz lembrar que um pouco mais, Jesus, junto com seus discípulos, aparece ali Judas, e todos conhecem a história. Ele vem saudar a Jesus com um beijo, dando sinal para os soldados o levarem para ser preso. E naquele momento os discípulos estavam todos ali com Jesus. E quando Jesus ele foi preso, a primeira atitude dos discípulos que estavam andando com ele foi o quê? Foi virar as costas e o abandonar. É dolorido. É tão triste quando você está vivendo uma luta, uma situação que você não imaginaria que pudesse acontecer. E quando você olha para o seu lado, todos te viraram as costas. Ninguém nem te ligou para saber como é que você está. Não te ligou nem para saber se você ainda continua de pé, né? Então, existem medos que nos afastam de Jesus. O que medo é esse? O medo da covardia. O medo de não enfrentar os problemas e as situações adversas da vida. Com pessoas que nós amamos, com pessoas que nós confiamos, com pessoas que nós dizemos que nós nunca iremos o deixar. Mas quando vem a tempestade, a pessoa pula fora e fica à distância. Pedro foi um deles. Os outros discípulos sumiram, mas Pedro, ainda de longe, começou a caminhar para ver aonde Jesus estaria e o que iria acontecer. E a Bíblia nos relata que Pedro ele foi, se misturou ali no meio dos soldados, se assentou ali no pátio e ficou ali observando o que estava acontecendo. Naquele momento, Pedro, ele havia se esquecido que a sua identidade, ela não poderia ser revogada. Porque, irmãos, não adianta você querer fugir da presença, porque quando você está com a presença dentro de você, as pessoas vão reconhecer quem você é. As pessoas vão reconhecer quem você é, porque você já assumiu uma identidade em Cristo. Você pode se afastar dele, mas a sua identidade continua. E quando Pedro estava ali misturado no meio dos soldados, observando o que iria acontecer com Jesus, o que ele faria naquela situação, as pessoas, passou ali uma criada e falou: olha, você andava com Jesus, você é um deles. Ele falou: eu não sei o que você está falando.
Medo. Medo. Daqui a pouco ele sai daqui, eu vou sair daqui porque aqui está eu vou para esse lado. E ele vem para o outro lado, e ele está ali parado, daqui a pouco uma outra pessoa fala, olha, você também andava com Jesus, você é um deles. Medo. E aí ele começou a amaldiçoar. Começou a falar coisas para que as pessoas vissem que ele não era um dos seus discípulos, porque o discípulo de Jesus, ele tinha uma identidade. E ele começou a amaldiçoar. E daqui a pouco não teve jeito, falou, ele é um deles mesmo. O medo tomou conta. E naquele momento veio a lembrança daquilo que Jesus havia dito, que ele o iria negar 3 vezes. E o galo cantou. Quantas vezes temos negado a Jesus por causa do medo? Nem vou falar que eu vou para a igreja, que se eu falar que vou para a igreja, as pessoas eu acho que vão se afastar de mim, né? Então deixa eu me enturmar com eles aqui, e acaba querendo ser igual a eles, deixando a sua verdadeira identidade, sem motivo. Qual era o motivo? De ser prejudicado? Se for para ser prejudicado pela verdade, que assim seja, porque é melhor sofrer pelo bem do que você viver o mal. Se você quiser viver as novas coisas que o Senhor tem para a sua vida, eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Existe uma chance para cada um de nós. As suas derrotas do passado não vai fazer parte do seu presente e nem do seu futuro, se você nesta noite deixar o medo. Pastor, como é que eu deixo o medo? É simples, a fé. A fé é aquilo que vai fazer com que você vença o medo, o bloqueio que você tem dentro de você. E uma das coisas que a palavra do Senhor nos fala, no livro do profeta Isaías, e eu já estou indo para o fim, já finalizando, e eu já gostaria também que a equipe do louvor viesse aqui para a gente fazer uma canção, em nome de Jesus. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 41, no versículo 8, 9 e 10, diz assim, olha, você porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e os chamei. Deus me chamou lá de Itaquaquecetuba, irmãos. Quando a Bíblia fala confins da terra, é lá. Quantos conhecem a cidade de Itaquaquecetuba? Tem alguns que conhecem, né? Olha aí, né? Goiânia, né? Cariacica, olha aí, cidade do café, Rondônia, olha para você ver. Deus nos chamou dos confins da terra, lá onde você, né? Onde tá, dizíamos que lá em Itaquaquecetuba é a terra que Deus se esqueceu, porque não tinha nada, a não ser barro e mato, né? Hoje evoluiu um pouco, mas tem áreas que continuam ainda igual, né? Enfim, e disse, você é meu servo, e eu o escolhi, e não rejeitei, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Irmãos, você é descendente de Abraão, você é o povo de Israel, você é o povo escolhido, você é o povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sobre a sua vida existe uma promessa. Eu quero dizer para você ficar em pé nesta noite, nós vamos fazer aqui uma canção. Neste momento da canção, eu quero que você segura aí na mão do seu irmão. Nós vamos fazer aqui uma adoração e vamos fazer aqui uma oração. Você não está sozinho nesse barco. Diga para o seu irmão, você não está sozinho nesse barco. O interessante foi que todos, mesmo Pedro que pulou do barco, quanto aqueles que ficaram no barco, quando Jesus entrou, todos chegaram no seu destino. E vocês vão dar mão um para os outros,
simbolizando que o nosso destino, nós todos juntos chegaremos lá. Chegaremos lá, em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluias! Começa a adorar a Deus neste momento. Começa a sentir esta presença sobre a sua vida. Começa a sentir a presença do Espírito Santo visitando agora aí o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Todo medo agora dentro de ti, em o nome de Jesus, ele já não vai ter mais poder sobre a sua vida. Uma autoridade de Deus está descendo sobre a sua vida. Eu estou agora profetizando sobre a vida de vocês agora. Uma autoridade dentro de você. Você pode todas as coisas em Deus. Você vencerá em Deus todos os obstáculos da sua vida. Você nesta noite receberá dele a libertação, a restauração sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre os seus negócios. A partir desta noite, um encontro que você teve marcado não foi com o homem, mas foi com Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele está visitando agora. Deixa ele entrar aí. Deixa ele entrar aí. Deixa ele entrar aonde ninguém pode e fazer aquilo que ninguém pode fazer em teu favor. Me faz andar. Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Flua, Espírito Santo. Eu sinto essa presença fluindo aqui nesta noite. Sobre o seu coração agora, ele está curando. Ele está curando traumas nesta noite. Ele está tirando trauma nesta noite. Ele está trazendo um coração curado sobre a sua vida nesta noite. Sinta o refrigério do Espírito Santo sobre a sua vida. Em o nome de Jesus. O Deus que cura, que liberta, que salva, que restaura, ele está entre nós. E esta é a sua oportunidade. Oh, rabassorreca na rabassorreca ranababassorreca ranabaias. Nós cantamos. Oh, rababassorreca ramadababassorreca ramadabassorreca ramadabassorreca ranabassorreca ramadabarabaia. Permita com que o Espírito Santo de Deus fale com a sua vida. Permita com que a presença toque no seu coração. Permita agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que presença linda, que presença linda. Nesta noite, o Senhor manda te dizer se ainda existe algum medo dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui, ele te chamou para ser templo, morada dele.
E Ele não quer que você saia daqui desta noite sem que você receba aquilo que você veio buscar do Senhor. Lembre-se que a tua fé vai fazer com que as coisas mudem a seu favor. Se tem algo que você precisa nesta noite, você reconhece que você precisa de tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, e reconhece que Deus pode fazer acontecer, eu quero fazer aqui uma oração para a sua vida, e eu quero te desafiar para que você possa vir aqui à frente, e a igreja vai orar em teu favor. E quando acabar este culto, aquela tempestade, aquele vento forte já vai ter cessado da sua vida, e você vai conseguir chegar no seu destino. Se você tiver coragem, fé, vem aqui à frente, nós vamos orar, não vamos mais perder tempo, porque estamos com tempo avançado. Vem à frente e eu quero orar por você, e você vai alcançar aquilo que o Senhor predestinou em teu favor. O propósito e o teu destino depende hoje da sua decisão. Se aquilo que está no seu coração tem a ver com os céus aqui na terra, você vai chegar no seu destino que Deus planejou em teu favor. Vem à frente, não tenha vergonha, não perca a oportunidade. Se precisar chorar, chore, mas chore nos braços do Pai. Se precisar rasgar o seu coração a Ele, venha nos braços do Pai. Olha, reconheça que você precisa dEle, não tem problema. Se até hoje você não conseguiu vencer o medo, não conseguiu vencer o vício, não conseguiu vencer aquilo que te atormenta, aquilo que tira a sua paz, aquilo que impede você de vencer, eu quero te desafiar no nome de Jesus, para que você saia daqui desta noite vitorioso em o nome do Senhor Jesus. Tem mais gente para vir? Venha, e nós vamos orar em seu favor. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite, aleluia. Você não voltará